Oi pessoal, beleza? Paulo João aqui, e nesse vídeo eu vou falar como que foi a 10ª semana no curso de tradução. Na segunda-feira nós estudamos as expressões idiomáticas na aula de léxico, e as expressões idiomáticas são duas ou mais palavras que juntas possuem um significado único e que não pode ser deduzido pelos morfemas separados. Ou seja, são colocações, são palavras que aparecem juntas e que separadas você não consegue entender o sentido. E são palavras que aparecem juntas com frequência e elas possuem então um significado particular, um significado único quando elas estão juntas. E daí a gente selecionou algumas expressões para a gente traduzir do português para o inglês. E a gente vai fazer isso na próxima aula. E na terça, na aula de texto técnico e científico, o meu grupo, nós terminamos a tradução do resumo de artigo acadêmico, e eu fiquei traduzindo um outro trabalho, só que individual, de traduzir um trabalho, um artigo acadêmico inteiro. E foi isso que eu fiz na terça, então. Na quarta eu acabei não indo na aula de novo, porque minha perna estava meio doendo, mas a aula era para preparar o corpus do projeto de tradução, e no meu caso eu ainda preciso encontrar exemplos da carta rogatória em inglês, que é o gênero que eu estou trabalhando no meu projeto de estágio. E na quinta não teve aula de recursos e estratégias, como normalmente, porque as professoras trocaram um dia de aula, então a professora de recursos e estratégias trocou um dia com a professora de recursos computacionais. Então nessa semana eu tive aula de recursos computacionais na terça e na quinta. E nessa aula então de recursos computacionais, a professora falou sobre o processo tradutório, que um bom tradutor ele não chega traduzindo diretamente o texto, ele analisa como que ele vai gerir o tempo dele num projeto de tradução, e ele faz uma pré e uma pós-tradução. Então são várias etapas aí durante a tradução, não é só chegar e traduzir. E nesse processo envolve a escolha dos textos de suporte, das ferramentas que você vai utilizar e das estratégias, e tudo depende da finalidade que você tem na tradução. Então, dependendo da sua finalidade, os recursos e as estratégias vão mudar. E na sexta, então, de novo, nós tivemos aula de recursos computacionais, e a professora falou sobre pós-edição. Então, hoje em dia é muito comum que o tradutor trabalhe como um pós-editor. Isto é, ele corrige e ajusta uma tradução feita por máquina. O Google Tradutor, por exemplo, é uma tradução de máquina. E a máquina ela consegue traduzir bastante coisa, né? Então, como eu disse, o Google Tradutor, hoje em dia a gente também tem o ChatGPT, mas a tradução que essas máquinas fazem, elas são limitadas em questões de léxico, por exemplo, para determinadas áreas ou gêneros textuais. Ela é limitada para questões culturais, para questões temporais, então é diferente traduzir uma coisa, um texto de hoje para um texto do passado. Também ela tem limitações em questões artísticas. E o trabalho do pós-editor, então, é corrigir esses erros que a máquina faz, porque ela não considera todas essas questões que eu mencionei. E também, às vezes, o erro é até mesmo linguístico, na estrutura linguística. Porque às vezes a máquina ela traduz de forma muito literal, então não respeita a ordem dos sintagmas dentro da língua de chegada. Então às vezes a tradução fica muito parecida com a estrutura da língua de partida, né?
Então, às vezes, o pós-editor também tem que fazer esse trabalho de arrumar a estrutura linguística. E também nós vimos o que é localização, que é um processo de tradução e adaptação cultural de um produto. E que produto a gente está falando geralmente do texto, né? Mas localização pode envolver mais do que só o texto, para atender às necessidades de um mercado-alvo. E a professora mostrou como que é o processo de localização de sites e de localização de games. E foi legal porque na semana passada a gente teve uma conversa com uma pessoa que trabalha com localização de games e deu para fazer uma conexão entre o que ele apresentou para a gente e o que a professora falou nessa aula. Ela deu um panorama geral, é óbvio que cada empresa vai pegar esse processo e vai adaptar para as suas necessidades. Então, a gente viu de forma geral como que é esse processo, tanto em localização de sites e localização de games. E bom, foi isso que eu vi nessa 10ª semana. E é isso aí. Obrigado por assistir e vejo você no próximo vídeo. Tchau.